o mistério das duas grandes águias e a videira. Em Ezequiel de capítulo 17, o renovo será estabelecido no monte alto e sublime de Israel. Toda a casa do Israel segundo a carne servirá ao Senhor Deus no monte alto de Israel. Esta é a terceira parte sobre o estudo da Grande Babilônia. Se você não viu a parte 1 e a parte 2, veja, pois já postei no canal estes estudos. Nesta parte 3 estarei abordando o assunto sobre o enigma das duas grandes águias e a videira que aparece em Ezequiel de capítulo 17. Este estudo irá nos mostrar que Jerusalém não é a Grande Babilônia, pois pelos textos de Ezequiel iremos ver isso. E para começarmos, vejamos Ezequiel do capítulo 17, do verso 1 ao 2, que diz: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, propõe um enigma e usa de uma parábola para com a casa de Israel. A palavra do Senhor veio ao profeta Ezequiel. O Senhor chama o profeta Ezequiel de Filho do homem e ordena que este proponha uma parábola para com a casa de Israel. Repare que Ezequiel é chamado de Filho do homem. E esse homem, Ezequiel, usa de parábolas. E isso está prefigurando o Cristo que havia de vir, pois Jesus é o Filho do homem por ser descendente de Adão. E ainda é homem de parábolas, como a gente vê nos evangelhos. Em Ezequiel de capítulo 17, dos versos 3 ao 6, é dito o seguinte: E dize: Assim diz o Senhor Deus, uma grande águia de grandes asas, de comprida plumagem, farta de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou a ponta de um cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de negociantes na cidade de mercadores e a deixou. Tomou muda da terra e a plantou num campo fértil. Tomou-a e pôs junto às muitas águas, como salgueiro. Ela cresceu e se tornou videira muito larga, de pouca altura, virando para a água os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. Assim se tornou em videira e produzia ramos e lançava renovos. O Senhor, por boca de Ezequiel, aborda uma história de Israel. Observa-se que o Senhor diz que uma grande águia de grandes asas plantou uma muda. Ela cresceu e se tornou uma videira muito larga. Isso quer nos dizer que a grande águia de grandes asas representa o Senhor, enquanto a videira representa Israel. O Senhor plantou Israel na sua terra, conforme diz Ezequiel de capítulo 17. E o profeta prossegue dizendo, dos versos 7 ao 16, o seguinte: Houve outra grande águia de grandes asas e de muitas penas, e eis que a videira lançou para ela as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos, desde a cova do seu plantio, para que a regasse. Em boa terra, à borda de muitas águas estava ela plantada, para produzir ramos e dar frutos, e ser excelente videira. Dize: Assim diz o Senhor Deus: Acaso prosperará ela? Não lhe arrancará a águia as suas raízes? E não cortará o seu fruto? Para que se sequem todas as suas folhas de seus renovos? Não será necessário nem poderoso braço, nem muita gente para a arrancar por suas raízes. Mas, ainda plantada, prosperará? Acaso, tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará? Desde a cova do seu plantio se secará. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Dize agora à casa rebelde: Não sabeis o que significam estas coisas? Dize: Eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. Tomou um da estirpe real, e fez aliança com ele. Também tomou dele juramento, levou poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado, e não se levantasse, mas, guardando a sua aliança, pudesse subsistir.
Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando os seus mensageiros ao Egito, para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Prosperará, escapará aquele que faz tais coisas? Violará a aliança e escapará? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança violou, sim, junto dele, no meio da Babilônia, será morto. O Senhor, por intermédio de Ezequiel, diz que houve uma outra águia de grandes asas. Esta outra águia de grandes asas representa o rei da Babilônia, Nabucodonosor. E após isso, o Senhor diz que o rei Nabucodonosor foi a Jerusalém, tomou o seu rei e os seus príncipes e os levou para a Babilônia. Entretanto, o rei Nabucodonosor tomou um descendente da realeza de Judá e fez aliança com ele para que o reino de Judá pudesse subsistir. Este descendente tinha que ficar reinando no reino de Judá, guardando a aliança que fez com Nabucodonosor. Observe que o próprio Senhor Deus em Jeremias havia dito que era para se submeter ao jugo do rei da Babilônia. E assim, os judeus continuariam a produzir frutos. Mas eles foram rebeldes, pois Zedequias, o rei de Judá, que fizera aliança com Nabucodonosor, foi pedir auxílio do Egito, quebrando assim a aliança que fez com o rei da Babilônia. E por esta causa foram punidos. Zedequias morreu na Babilônia. Porém, se Zedequias e o povo se submetessem ao rei da Babilônia, eles não seriam levados para o cativeiro e permaneceriam servindo a Deus, mas debaixo do jugo do rei da Babilônia. E isso é tão verdade que no período do Império Romano, os judeus estavam debaixo do jugo de Roma, mas eles podiam fazer as coisas da primeira aliança. Em Ezequiel, de capítulo 17, dos versos 17 ao 21, é dito: Faraó, nem com grande exército, nem com numerosa companhia, o ajudará na guerra, levantando tranqueiras e edificando colunas para destruir muitas vidas, pois desprezou o juramento, violando a aliança feita com aperto de mão e praticou todas essas coisas. Por isso não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, o meu juramento que desprezou e a minha aliança que violou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede e ficará preso no meu laço. Levá-lo-ei à Babilônia e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Todos os seus fugitivos, com todas as tuas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todos os ventos. E sabereis que eu, o Senhor, o disse. O profeta Ezequiel confirma que realmente Zedequias quebrou a aliança que, com aperto de mão, foi feito com Nabucodonosor, e ainda cometeu pecados contra a lei do Senhor, e por esta causa foi levado à Babilônia. O Senhor, por boca de Jeremias em seu livro, havia mostrado duas alternativas para Judá. Se Judá obedecesse ao Senhor, eles iriam reinar sobre todo o mundo. Mas eles rejeitaram a primeira alternativa. Entretanto, o Senhor, sendo misericordioso, deu uma segunda alternativa para eles. Esta segunda alternativa era de que eles deveriam se submeter ao jugo de Nabucodonosor, que reinou sobre o mundo. Todavia, Judá foi rebelde e não obedeceu ao Senhor, e por isso Zedequias e o povo foi punido. Uns morreram à espada, outros foram levados para o cativeiro da Babilônia, e o resto havia ficado na terra de Judá. Em Ezequiel, de capítulo 17, dos versos 22 ao 24, é dito: Assim diz o Senhor Deus: Também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. Do principal de seus renovos, cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão as aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. No capítulo 17 de Ezequiel, nós vimos que o Senhor, sendo uma grande águia de grandes asas, plantou Israel, e esta produziu ramos.
que são os seus filhos. Entretanto, houve uma outra águia, que é o rei Nabucodonosor, e esta águia destruiu a Jerusalém, porquanto eles haviam desprezado e quebrado a aliança que foi feita com a primeira águia, que é o Senhor, e quebraram a aliança que foi feita com a segunda águia, que é Nabucodonosor. Judá não produziu frutos, e por isso Nabucodonosor invadiu Jerusalém. E por esta causa Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor. Mas após tudo isso, o Senhor, nos versos 22 ao 24, nos traz uma revelação de Cristo. O Senhor diz que Cristo, que é o renovo tenro, será plantado no monte alto e sublime. Mas o que isto quer dizer? Isso quer dizer que Jesus, que é o renovo, quando voltar, ele será plantado no monte alto e sublime, porque lá se estabelecerá o seu reino. O Senhor prossegue dizendo que todos os animais habitarão debaixo do renovo, ou seja, os animais representam as nações. Isso quer dizer que as nações estarão debaixo do governo de Cristo. Cristo, na sua primeira vinda, para morrer pelos homens, foi colocado em Sião, pois ele é a pedra angular. Contudo, quando Cristo voltar ao monte Sião, o seu reino será estabelecido em Sião, e assim todas as nações serão colocadas debaixo de seus pés. Observa-se que o Senhor usa a expressão monte alto e sublime. E esta mesma expressão aparece em Ezequiel dos capítulos 40 ao 48, onde o profeta Ezequiel, em visões, é levado a um monte alto de Israel, onde tem a cidade de Jerusalém restaurada e o templo estará lá. Ezequiel dos capítulos 40 ao 48 está falando a respeito do que irá acontecer no reino milenar de Cristo. E por esta causa, Ezequiel de capítulo 17 fala que Cristo será plantado no monte alto e sublime. Veja que o monte alto de Ezequiel capítulo 40 é o mesmo monte alto e sublime de Ezequiel capítulo 17. Em Ezequiel de capítulo 20, dos versos 39 ao 44, é dito o seguinte: Quanto a vós outros, vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: Ide, cada um sirva aos seus ídolos, agora e mais tarde, porque a mim não me quereis ouvir. Mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos, porque no meu monte santo, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá, toda naquela terra. Ali me agradarei deles, ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas e com todas as suas coisas santas. Agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados. E assim serei santificado em vós perante as nações. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que, levantando a mão, jurei dar aos vossos pais. Ali vós lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor ao meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 20, o Senhor diz que nos tempos do reino milenar de Cristo, a casa do Israel segundo a carne, que são todas as tribos do Israel segundo a carne, terão que servir ao Senhor no monte alto de Israel, e ali o Senhor requererá as primícias das dádivas deles. O Senhor fará com que eles façam isso. O Israel segundo a carne se envergonhará por ter negado o Messias de Israel. O Messias é Jesus. Repare que o monte alto de Israel é o mesmo monte alto e sublime de Ezequiel capítulo 20, e é o mesmo monte alto de Israel em Ezequiel dos capítulos 40 ao 48. Isso nos mostra que Jerusalém não será aniquilada como a grande Babilônia será, pois Jerusalém terrena será restaurada, mas a grande Babilônia será lançada no lago de fogo, conforme diz toda a Escritura. Meus irmãos, este foi o estudo sobre a Grande Babilônia, e esta é a parte 3. Vai vir ainda mais partes aqui no canal, se Deus permitir.
Preste atenção no que será postado aqui no canal. Peço que vocês compartilhem este estudo também, pois ele é revelador também. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.